passar a mensagem de hoje, eu quero falar sobre um personagem bíblico. Hoje é o que a gente fala um pouco sobre uma pregação biográfica, um pouco temática, dentro daquilo que a gente conhece um pouco de mensagem. Muitas vezes, nós temos uma percepção um pouco diferente do significado de nós cultuarmos a Deus, de nós adorarmos a Deus. Existe não digo confusão, mas existe uma variedade de entendimentos acerca do que significa adorar a Deus, o que significa a gente vir e participar dos cultos na igreja. A nossa geração, nos nossos dias, a gente pensa que o culto ele é uma reunião onde nós estamos e vivemos, a gente comparece à igreja, para nós recebermos. Não está errado, tá? Mas o ato de cultuar a Deus é uma coisa muito maior do que muitas vezes as pessoas elas pensam. E foi criado, pelo menos, nas nossas tradições, vamos falar assim, brasileiras, uma maneira de cultuar diferente, porque quando nós, às vezes, encontramos nossos amigos, nossos familiares, pessoas que nós conhecemos e comentamos, em que igreja você vai, você congrega, você frequenta, e aí normalmente o dia de nós estarmos vindo, como nós estávamos falando, a questão de nós cultuarmos a Deus, e quando nós conversamos com as pessoas, a gente sempre fala normalmente domingo é o dia do Senhor, que nós vamos ao culto, e nós temos e falamos a questão da gente chegar e ir participar do culto, é como se fosse uma reunião onde nós fôssemos o centro, o centro da reunião, onde as pessoas elas comparecem, tudo aquilo que é feito na igreja é voltado para receber as pessoas, para que as pessoas elas se sintam bem, para que as pessoas elas gostem do momento do louvor, do momento da mensagem, das orações, aquilo que a igreja ela tem para oferecer. Normalmente, dependendo das igrejas, você vai em determinadas igrejas, principalmente as igrejas maiores, que têm mais estruturas, você tem toda uma equipe que recepciona as pessoas para que elas se sintam bem acolhidas. Tudo isso que eu estou falando são não digo estratégias, não são maneiras das pessoas poderem receber muito bem as pessoas, e é uma atitude cristã, é uma atitude onde nós, para estarmos congregando juntos, nós precisamos conhecer as pessoas e nós precisamos também nos apresentar e mostrar de que maneira a igreja é. Mas quando nós falamos em nós estarmos cultuando a Deus, o principal motivo de nós estarmos reunidos dentro da casa do Senhor é a gente vir para adorar a Deus. É a gente vir para a gente chegar, estar comparecendo para a gente agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Por mais que alguns digam que não está acontecendo nada, mas irmãos, sempre acontece alguma coisa que é da vontade de Deus para as nossas vidas, e Deus ele cuida de nós. Por mais que nós nos achemos solitários, por mais que nós nos achemos em dificuldades, por mais que nós tenhamos
tribulações, problemas, desafios nas nossas vidas. Quem não tem problema, quem não passa dificuldades nas suas vidas? Mas nós sempre temos um motivo para nós estarmos agradecendo a Deus por mais esse dia, por essa semana, pelas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele nos dá, por tudo aquilo que Ele nos proporciona. Se estamos com dificuldades e problemas, eu vou dizer para vocês, tem gente que está em pior situação do que nós. Se a vida de cada um de nós e cada um de vocês está difícil, irmãos, não é que a gente tem que ficar olhando para a desgraça dos outros, mas em todas as coisas, a palavra de Deus, ela diz, em tudo temos que dar graças a Deus. Porque Jesus é o centro da vontade dEle, Ele é o centro, Ele tem que ser o centro da nossa vontade, do nosso coração, porque o motivo de nós estarmos aqui presentes, o motivo do nosso viver é Jesus Cristo. É esse que nós temos que honrar, é esse que nós temos que adorar, é esse que nós temos que chegar e olhar para tudo aquilo que Ele fez na vida, para tudo aquilo que Ele fez naqueles 30 e poucos anos que Ele viveu, em especial os 3 últimos anos do seu ministério, que foi por uma vida toda. Não é por uma vida de 40, 50, 60 ou 70 anos, é por uma vida desde o momento da criação, ao qual Deus Ele preparou, por amor das nossas vidas, Deus Ele preparou um momento, durante a história da eternidade, para que Jesus viesse, morresse na cruz e ressuscitasse, e Ele viesse para chegar e nos abençoar e falar, tudo isso que eu passei, é para que vocês, nós, para que a humanidade que aceitasse Ele no seu coração, é para que a gente pudesse chegar e a gente se alegrar e falar que Jesus é aquele que nos deu um caminho para a gente poder habitar no céu. E nós vivemos e devemos viver dia após dia, devemos viver, minuto após minuto das nossas vidas, sempre esperando essa volta de Jesus. Como nós cantamos hoje, num dos hinos, quando Jesus Ele voltar, não vai ter mais choro, nós vamos estar em graça, nós vamos estar em alegria eterna, diante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, por toda a eternidade, para a gente chegar e nem lembrar mais dos momentos difíceis da nossa vida, mas para a gente poder estar sempre alegres dentro do nosso coração, porque Deus, Ele deu essa vitória na vida de cada um de nós. E eu quero falar um pouquinho acerca de um homem, como eu falei, algumas das mensagens, às vezes, quando nós fazemos e falamos sobre um personagem bíblico, e nós, muitas vezes, temos que nos espelhar, e hoje, como é dia de ceia, é um dia propício para a gente poder chegar e falar um pouco sobre adoração, sobre avivamento. Muitas vezes nós chegamos falando assim, nossa, nós precisamos de um avivamento dentro da igreja. Mal sabemos nós que muitas vezes, para nós chegarmos a esse avivamento, muitas pedras têm que ser roladas, muitas coisas têm que acontecer, para que venha acontecer esse chamado avivamento. O que é um avivamento? Nós vamos ler 2 textos que estão dentro da palavra de Deus, lá no livro de Neemias. Vocês já ouviram falar desse homem, Neemias? Neemias, ele foi um homem extremamente importante na obra de Deus. Por que ele foi extremamente importante? Ele, junto com seu contemporâneo, chamado Esdras, foram 2 homens extremamente importantes, porque eles são chamados os homens de Deus do pós-exílio. O livro de Neemias e o livro de Esdras, eles estão um pouquinho antes do livro dos Salmos. E Neemias, ele era um homem que ele viveu depois do tempo do cativeiro. Não sei se vocês lembram, mas chegou um tempo em que o povo de Deus, ele chegou e fez tanta coisa errada. Nós pensamos que nos dias de hoje tem um monte de coisa errada, Lá no passado foi pior. Ou estamos vivendo hoje as mesmas coisas do passado. O povo de Deus fez tanta coisa errada, que Deus chegou um dia, usando um profeta, ele chegou e falou,
vocês vão ser escravos. Vocês vão ficar 70 anos como escravos de um poderoso rei. E ninguém acreditava. Sabe por quê? Porque era tempo de bênção. Não faltava comida, não faltava dinheiro, as pessoas tinham tudo, elas estavam alegres, contentes com a vida que eles levavam lá, na terra do povo de Deus. É difícil a gente lembrar e fazer uma comparação com as nossas vidas aqui como país, né? Como nação. Mas Israel ele teve um tempo de muita bonança. E toda vez que o povo está muito bem, ele se afasta de Deus. Ou se adora, ou se serve, presta culto a um Deus. Esse Deus não é o Deus verdadeiro. Aí Deus ele chegou, como Deus ele é um Deus justo, ele chegou e falou: vocês vão chegar para vocês aprenderem, vocês vão ficar 70 anos cativos. Só que mesmo nesse tempo de cativeiro, nesses 70 anos eu vou cuidar de vocês. Vocês construam famílias, construam casas, vivam bem, vivam em comunidade, que vai chegar um tempo que eu vou libertar vocês do exílio, né? Chamada época do exílio. E foi assim exatamente que aconteceu. Só que, como eu estava falando desde o começo, a questão de nós cultuarmos a Deus. Quando eles foram para o cativeiro, Jerusalém foi destruído, o pessoal parou de cultuar a Deus, porque eles só cultuavam no templo em Jerusalém. Eles foram para o cativeiro, eles podiam chegar, eles não eram proibidos para cultuar a Deus, só que eles sabiam cultuar somente na igreja. Olha só que interessante. Parece que aí começamos a ver alguma coisa parecida com aquilo que nós vivemos no tempo da pandemia. Né? Foram 2 anos e alguma coisinha em que todo mundo ficou recolhido em casa. E o crente chegava e falava: estou cultuando a Deus nas lives das igrejas. Irmãos, isso é enganação. Porque quem cultuava realmente em live de igreja era uma pequena minoria, porque sabia o que significava o culto. As pessoas chegavam e cultuavam muitas vezes esses cultos das lives, assistindo a televisão do lado, com o jogo de futebol do lado e com a câmera do celular lá na live da igreja. Isso não é cultuar a Deus. É o que eu estava falando de reunião, onde você recepciona as pessoas, onde a igreja oferece coisas para as pessoas, onde a igreja oferece bênção para as pessoas, e Deus ele fica em segundo plano. Deus ele é tratado como servo, e não é assim, nós é que somos servos de Deus Altíssimo. E aí todo mundo subiu da igreja, porque era proibido, o governo chegou e proibiu as reuniões, até que aconteceu no ano passado, começaram a ser liberados gradativamente. E aí começamos a ver uma coisa esquisita no meio das igrejas. Cadê o povo? Passaram-se quase 2 anos, né, irmãos? Eu falo isso quase 2 anos, porque eu já estou quase 2 anos aqui na igreja, nesse ministério. Passaram-se quase 2 anos. Cadê o povo da igreja? Glória a Deus hoje, porque nós estamos com uma grande quantidade de pessoas. Mas, irmãos, conhecemos pastores, conhecemos irmãos que comentam conosco que está grande a dificuldade de fazer com que as pessoas voltem a congregar. E quando você encontra as pessoas, os irmãos na rua, eles chegam e falam: não, eu sou membro dessa igreja, daquela igreja ali. Aí você chega e pergunta: quem está falando a verdade? O pastor que fala que ninguém está indo na igreja, ou o irmão que fala que é membro lá da igreja? E aí sabe o que os irmãos eles chegam e falam: não, eu estou vendo a gravação, eu estou vendo lá no YouTube as pregações, os cultos, as mensagens, eu sei de tudo o que acontece no culto do domingo da semana passada, retrasada do mês passado. Isso é cultuar a Deus, não é, irmãos? Cultuar a Deus é o que a gente faz aqui, ou que as igrejas elas fazem, né? Das pessoas estarem reunidas para vir, para adorar a Deus, para agradecer a Deus. O que nós temos para agradecer a Deus? Temos tantas coisas para agradecer por mais um dia de vida, porque Deus ele tem cuidado das nossas vidas, Deus ele tem cuidado das nossas famílias. Se as coisas são ruins, elas poderiam ter ficado pior.
Mas graças a Deus que nós temos um Senhor, que no momento certo Ele vem e nos abençoa. E aí eu estava falando de Neemias. Neemias ele chegou e passou o tempo do cativeiro, aconteceu exatamente como Deus ele falou. 70 anos depois, lá pelos anos de 536 a.C., o rei lá da Pérsia, onde o povo de Israel estava cativo, aí chegou e falou: bom, agora vocês podem voltar para a sua terra, reconstruir a igreja. Foi uma leva, um homem chamado Zorobabel, Jesua. Eles chegaram e comandaram uma volta do exílio, e veio um monte de gente. Conta-se a história que foram quase que 50 mil pessoas que voltaram para Jerusalém, voltaram para o reino de Judá, para reconstruir o templo do Senhor. Foi uma festa, irmãos. Se vocês se lembram, quando foi começada, iniciada a obra aqui desse ministério, dessa igreja, das pedras que foram colocadas aqui para ser construídas, com certeza, deve ter sido uma festa. Aí eu vou falar para vocês, tudo que começa bem, se não for perseverante, vai parar uma hora no caminho, porque o gás ele vai acabar. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma bênção quando foi liberto do cativeiro. Foi uma bênção quando ele chegar falando: agora vocês estão livres, vocês já não são mais escravos. Irmãos, eles botaram a pedra fundamental, começaram a construir. Demorou 20 anos. 20 anos para reconstruir o templo. Olha só. Igualzinho a gente na pandemia, acabou e passou a pandemia, cadê o povo da igreja? Cadê os crentes? O povo lá estava preso, voltou e foi liberto para voltar para sua terra natal. Cadê o povo? Chegaram, demoraram 20 anos, aconteceu um monte de coisa. Foi passando o tempo, fizeram lá o primeiro culto. Primeira festa de uma das que Deus ele colocou para o Antigo Testamento, que está registrado no Pentateuco. Cadê os cultos? Cadê as festas obrigatórias que Deus ele fez lá no Antigo Testamento? Cadê a nossa reunião que nós fazemos domingo a domingo? Graças a Deus que existe um povo que é fiel, um povo que não somente aqui na nossa igreja, mas em outros ministérios, que faz com que as portas elas não sejam fechadas. Existe um povo que é fiel. Aí eu lembro de uma parábola de Jesus: no pouco fosse fiel, no muito eu vou te acrescentar. Graças à fidelidade de um pequeno grupo de pessoas, não somente nossa igreja, mas como muitas outras igrejas espalhadas por aí, elas continuam de pé, porque a igreja é um braço de Jesus, é uma voz do Senhor para levar a salvação, a mensagem de vida eterna para as pessoas aí fora. Não importa quem coloca os pés dentro da casa do Senhor, pode ser uma pessoa, mas se é uma pessoa que não conhece a Cristo Jesus, pode ter certeza, foi o Senhor que trouxe essa pessoa para dentro da sua casa, para que ela venha falar. E foi passando o tempo, e foi acontecendo, e nada da cidade de Jerusalém, a capital do reino de Deus, o reino que Deus ele chegou e começou a construir lá de muitos séculos atrás em Abraão, e nada do povo voltar. O povo chegou e estava com medo de habitar em Jerusalém lá no passado. Por quê? Porque Jerusalém, a vida inteira, desde que existiu, Jerusalém era um local, uma cidade odiada pelos inimigos. Por quê? Porque ali era a terra da bênção, ali era a casa do Senhor. É a mesma coisa com a igreja nos dias de hoje. A igreja hoje, para quem tem ódio, para quem não gosta dos crentes, para quem não gosta de Jesus Cristo, sabe? As pessoas elas abominam as igrejas. Por quê? Porque a igreja ela faz com que as pessoas fiquem fanáticas. A igreja ela faz com que as pessoas elas não enxerguem a realidade do mundo. Eles aqui não sabem qual é a realidade da vida, né? Porque nós já sabemos qual é o final de todas as coisas, e graças a Deus que nós vamos para o céu, né? Graças a Deus que nós vamos para a eternidade. E os outros a gente não se preocupa, não é problema nosso. O problema é que nós temos aqui, queremos que essas pessoas elas estejam juntamente conosco na eternidade, né? As pessoas pensam que nós somos inimigos, mas não.
nós somos amigos de todos. E aí foi passando o tempo, até que aparece essa figura, esse Neemias. Irmãos, Neemias ele começa a aparecer no contexto da história, lá nos anos de 450. Lembra que eu falei 536, 450 anos antes de Cristo, significa que nós temos que contar decrescentemente, passaram-se mais ou menos 80 e poucos anos, irmãos, até aparecer a figura desse homem. Esse homem ele era um copeiro do rei da Pérsia, de Artaxerxes. Copeiro era, vamos falar assim, é o cargo do ministro da economia do país. Vamos falar assim, se tem presidente do nosso país, o cargo mais importante que dentro do nosso país é o ministro que cuida do dinheiro. Esse é o cara mais importante que tem dentro do país depois do presidente. Lá, esse cargo, copeiro, que exercia Neemias, não era o homem que cuidava do dinheiro, indiretamente. Era um homem que chegava e cuidava da vida do rei. Por quê? Porque toda a comida e toda a bebida que o rei ia comer, quem experimentava primeiro era o copeiro. Se tivesse veneno, quem ia morrer primeiro era o copeiro. Então, o cargo mais importante que tinha no reino, depois do rei, era desse cara, Neemias, porque ele provava de toda a comida, e se tivesse algum veneno, obviamente ele morria e o rei continuava vivo. E graças a Deus, né, pela mão do Senhor, ele estava vivo. Até que chegou um dia, e ele ganhava muitíssimo bem, tá, irmãos? Até que chegou um dia, ele chegou e perguntou para um parente dele: e aí, diz para mim, como é que está a nossa terra? Não se sabe ao certo se esse Neemias ele nasceu no cativeiro, se nasceu um pouco depois do cativeiro. Tá? Porque olha só, imagina só, anos dos seus 450 a.C. e foram libertos lá pelos anos 530 e pouco, 80 anos depois. Neemias ele chega e pergunta: e lá, como é que vai a nossa terra? Você não sabe da maior, está uma desolação total, está destruída, o povo não cultua mais a Deus. O povo nem habita mais na capital, na cidade do Senhor, que é Jerusalém, a cidade de Davi, o rei Davi, o grande rei, que nunca perdeu nenhuma batalha, o grande rei abençoado, aquele homem segundo o coração de Deus. E aí, esse homem, Neemias, ele ficou profundamente triste. E ele colocou um propósito dentro do coração dele. Mas quando ele pôs esse propósito dentro do seu coração, ele fez uma oração a Deus. E eu vou ler com vocês. Eu quero que vocês leiam comigo essa oração que ele fez, para você ver como nós crentes devemos interceder e orar por nossa igreja. Interceder e orar pelos nossos irmãos. Interceder e orar pela nossa família. Interceder e orar pelas pessoas que nós queremos que elas venham a herdar essa herança que nós temos que herdar. Neemias capítulo 1, só para você entender o contexto da oração. Olha só quando ele ficou sabendo da notícia, que oração ele fez a Deus. Versículo 5. Aliás, vamos ler versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Neemias diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. E sejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudires à oração do seu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Olha só que ele se coloca no meio da coisa errada. Por quê? Porque ele não estava lá. Ele estava vivendo muito bem em terra estranha, mas ele era o povo de Deus. Continuando, ele vai falar assim: pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Que pecado ele tinha? Irmãos, só dá um break aqui.
o pecado do meu irmão, que congrega comigo, o pecado do meu irmão, que eu amo, é meu pecado. É meu pecado. Porque quando nós somos irmãos de fé em Cristo Jesus, o pecado do meu irmão, da minha irmã, é meu pecado, porque eu me sinto cúmplice desse problema que a pessoa está passando. E aí o que eu tenho que fazer? Jesus não chegou e não falou? Se teu irmão estiver pecando, vai lá e exorta ele. 1, 2, 3 vezes, depois você leva para a igreja. Ou seja, por que eu tenho que fazer isso daí? Porque eu quero pisar na cabeça do meu irmão? Não! Em Cristo Jesus nós vamos herdar a mesma herança na eternidade. E a gente não quer que o nosso irmão, a nossa irmã vá para o inferno. Você quer que seu irmão e sua irmã vá para o inferno? De jeito nenhum. Então, Neemias, ele chegou e falou exatamente isso. Sabe? Ele se colocou na posição da mesma pessoa que está fazendo o erro. Por quê, irmãos? O que Jesus ele falou no segundo grande mandamento? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é só no amor, irmãos. É na doença, é na tristeza, é no problema, é na miséria, é na dificuldade, é no pecado, que nós amamos as pessoas. Continuando. Está no versículo 6, finalzinho, né? Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasses a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenasse a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Olha só, ele não estava no povo, ele não estava em Israel, mas ele conhecia no coração aquilo que estava no livro de Deuteronômio. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Conceda que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem, que é o rei. Ele diz ali: nesse tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, ele não precisava sair daquele lugar que ele estava vivendo. Ele não precisava sair da Pérsia. Ele ganhava horrores, irmãos. Ele era o cara mais bem pago daquele país, depois do rei. Ele era um homem rico, mas ele chegou e ele não conseguia ver o seu povo, ver o seu irmão indo para o buraco e ele não fazer nada. E aí, irmãos, uma coisa que nós perdemos com o tempo, nós como crentes perdemos já há muito tempo. Já foi o tempo em que nós, muitos de nós somos mais antigos. Se você se lembrar do passado, quando as pessoas estavam em dificuldade, quando as pessoas elas estavam perdidas, quando os irmãos eles estavam se desviando, a gente se juntava em turma, a gente corria atrás dessas pessoas, para trazer de volta para dentro da casa do Senhor. A gente lutava por essas pessoas, a gente brigava por essas pessoas. Hoje em dia, sabe o que a gente faz? Eu vou orar e interceder por você. Eu vou orar por essa causa. A gente só faz isso. Aí a gente bota a culpa na pandemia, a gente bota o esfriamento, a culpa, sabe, na situação do país, nessa doença que veio acontecer. E a gente não vê que a gente mesmo se afastou de Deus.
O fato de a gente não ouvir a casa do Senhor com outros interesses, faz com que a gente afaste o nosso coração de Deus. E a gente vê que esse homem, que a história desse homem, ela vai mostrar para a gente que aquilo que nós temos que fazer é exatamente o contrário. Não adianta eu só ficar orando, não adianta eu só chegar e ficar pedindo e clamando a Deus, se eu não fizer nada, se eu nem ao menos eu ligar. Olha só como é o vício, como é o vício danado do celular que a gente tem na mão. A gente chega e a gente manda, não vou nem falar que a gente manda mensagem, tá, irmãos? A gente nem manda mensagem mais. A gente pega lá o tal do bendito do WhatsApp, do Facebook, o que a gente faz? A gente manda as carinhas de tristeza, de chateação, sabe, de que eu estou preocupado com você, mas a gente não se dá o trabalho nem mais de escrever. Quem se lembra como é que se escreve corretamente na nossa língua? O pessoal já desaprendeu a escrever. Você vai na escola e ninguém sabe mais escrever ou falar direito o português. E o pior de tudo, a gente chega e bota a culpa no celular. Aí eu vou falar para você, esse bendito do danado do celular que nós temos, que tem o WhatsApp, você pode fazer ligação de vídeo, mas você não se dá nem o trabalho de você chegar a apertar um botão que você não vai pagar nada, porque se você já tem esse WhatsApp funcionando, é só você apertar um botãozinho para você falar, você não se dá nem o trabalho de falar, você não se dá nem o trabalho de você chegar a pessoa do outro lado e ouvir sua voz. Sabe uma coisa que nós temos carência? Nós, como seres humanos, como seres da criação de Deus, nós temos carência. Deus, quando Ele criou o homem, quando Ele criou a mulher, Ele criou para quê? Para louvor da sua glória. O que significa para criar o homem para louvor da sua glória? Para que o homem pudesse ter comunhão com Deus. Como é que eu vou ter comunhão com alguém se eu não conversar com esse alguém? Diz para mim. Só de você mandar mensagem? Só de você chegar e botar a carinha? Só de você chegar e fazer um joinha? Só de você colocar uma mãozinha dizendo que você está orando? Irmãos, isso é muito fútil. Isso é muito superficial. Isso é muito falso. Já foi o tempo em que nós, nas igrejas, a gente chegava e batia na porta da casa de irmãos 2 horas da manhã para saber como é que ele estava, porque ele não foi para a igreja. Isso ninguém mais faz, porque todo mundo pensa que não é ladrão. É ladrão. Não vamos atender. É ladrão. Aí a gente vê que nos dias de hoje, quem está ganhando com tudo isso para irmãos? Diabo, inimigo. Esse homem, por causa de uma atitude, porque a gente vê que a soberania de Deus, esses livros de Esdras e Neemias, eles vão chegar e vão mostrar a soberania de Deus operando e agindo através de quem? De pessoas que se mobilizam por uma causa da obra do reino de Deus. E a gente vê as igrejas reclamando, e a gente às vezes comenta também entre irmãos, que nós temos uma dificuldade muito grande de obreiros, e eu sei que ministérios por aí estão com uma dificuldade muito grande de obreiros, porque hoje ninguém mais quer trabalhar para Deus, ninguém mais quer trabalhar para Jesus, ninguém mais quer chegar e falar, não quero trabalhar, sabe por quê? Porque eu sei o que vai acontecer, eu vou ficar sabendo das coisas erradas da igreja, e aí eu vou chegar e vou doer no meu coração, e aí eu vou chegar e vou falar assim, não, para eu chegar e ter esse sofrimento, não. Eu quero continuar assim, sendo irmão de banco, irmão de fé, irmão que eu chego e falo, paz, irmão, Deus abençoe, do outro lado da rua, não precisa estar do ladinho não, porque se está do lado e começar a falar um A, ele vai contar o problema da vida dele, e aí eu não quero saber, eu quero que fique na bênção. A gente se afasta dos irmãos, porque ninguém quer ouvir e receber problema. Aí vai falar assim, não, mas esse cara ele era rico, o que nós temos a ver com a vida dele? Irmãos, todo mundo que
chega e fala que vai fazer a obra de Deus, ele tem que estar preparado por uma coisa. Ele tem que estar preparado para levar uma facada nas costas. Não uma facada literalmente de alguém que vai te apunhalar. É aquele negócio que a gente sempre fala, né? Uma palavra, ela dói 1000 vezes mais do que um tapa na cara. E é isso que acontece. Quando a gente chega e a gente vai para a obra de Deus, a gente tem que lembrar de uma coisinha. O que foi que Jesus sofreu por causa de você? O que foi que Jesus ele padeceu na cruz por sua causa? Por minha também. Por todo mundo. Jesus ele apunhou? Cuspiram na cara de Jesus? Falaram um monte de coisa para Jesus? Chicotearam Jesus? Sofreu tudo isso, né? E nós não vamos ouvir desaforo de irmão? Não, irmãos. Olha só como são as coisas. Esse Neemias, ele chegou, ele orou, fez essa oração. E ele pediu, nessa oração que nós lemos, ele pediu para Deus, nas entrelinhas, a oportunidade de poder voltar para casa. Porque ele não podia largar o trabalho dele. Foi isso que ele chegou e pediu nessa oração. E aí, ele chegou e aconteceu um milagre. Porque alguns dias depois o rei chegou e teve o coração aberto e perguntou: por que você está triste? Ele contou toda a história. O rei falou: volta para tua casa. Eu te dou férias, eu te dou uma licença. Vai lá. Deu dinheiro, deu homens, deu material para ele chegar e fazer aquilo que ele tinha que fazer. Sabe a única coisa que ele pediu e que ele quis fazer? Reconstruir o muro da cidade de Jerusalém, porque o templo já estava lá, só que não morava mais ninguém, só morava a veiarada lá, só moravam os velhos, os anciãos dentro daquela cidade. A juventude já tinha ido tudo para o campo. Hoje é o contrário, né? Todo mundo sai do campo e foi para a cidade. Lá no passado, naquela época, estava todo mundo no campo construindo lá, plantando o seu arrozinho, o seu feijãozinho, o seu milho, sua mandioquinha, sabe? Para chegar e poder sobreviver daquilo lá e vender. E na cidade onde tinha o templo, onde se cultuava a Deus, não tinha mais ninguém, só tinha uma veiarada. Aí ele chegou e ele falou: ele só queria fazer. Por que ele quis fazer esse muro? Irmãos, qualquer pessoa que chegava naquela cidade, qualquer comerciante, qualquer pessoa que chegava e falava: eu vou abrir um negócio aqui, vou abrir uma loja de R$1,99 aqui nessa cidade e vou enriquecer. Na primeira semana aparecia saqueador, aparecia bandido, destruía tudo e levava todos os bens aqui, daquele bendito e abençoado comerciante. E aí não ficava ninguém mesmo. Então ele queria fazer o que? Ele falou: vamos reconstruir os muros. Ele foi, sabe, ele chegou, ele foi, se bateu. Da mesma maneira que ele chegou, ele orou a Deus e pediu para o Senhor chegar e dar a oportunidade para ele trabalhar. Ele teve essa oportunidade, ele foi sempre orando a Deus e sempre pedindo direção a Deus. E olha só, irmãos, a gente nem faz isso, né? A gente nunca pede oração e direção a Deus. A gente só pede e faz assim: Senhor, eu vou naquele lugar ali, ó. A minha bênção está naquele lugar. Ora, Senhor, abre as portas, abençoa aquele lugar, porque ali é a minha porta da bênção. A gente não é assim que a gente fala com Deus, irmãos. A gente conversa com Deus, mas sempre olhando assim: Deus é o Senhor, nós é que estamos lá embaixo. Mas sabe quando a gente conversa com Deus? A gente está olhando para Deus assim. Que coisa feia, irmãos. A gente tem que olhar para Deus olhando para cima, olhando para Ele como se fosse o todo e eu o nada, pedindo: Senhor, misericórdia, olha para os meus pecados, olha para a minha vida, eu sou insignificante para o Senhor, eu vou fazer isso ou aquilo. Será que o Senhor vai poder me abençoar ou me mostrar a direção certa? Eu acho que é isso. E o Senhor acha o quê? Lembra de Davi, quando eu estava falando no comecinho? Davi, cada guerra, cada batalha que ele ia, ele chegava e falava: Senhor, eu devo ir ou não devo ir?
Ele era o melhor guerreiro que existia na época, e ele vencia ele. Primeiro porque ele era um homem de Deus, e porque ele era um excelente guerreiro. Ele era um rei que nunca ficava atrás do exército, ele ficava na frente do exército. Mas ele sempre falava: Senhor, eu vou ou não vou? Se Deus não falasse nada, ele ficava parado no lugar. Ele ficava em oração. E sabe o que a gente faz nele hoje? A gente faz uma oração de meio minuto e fala: Amém, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar. E vai. E a gente vai, o que acontece? Quebra a cara. Quantas vezes a gente não quebrou a cara? Mas aí esse homem, ele foi, reconstruiu o muro, a cidade. Amém. Aí ele chega e fica lá como governador, porque ele foi como governador instituído pelo rei da Pérsia, que não tinha nada a ver com Jerusalém, com ele, Judá, mas ele foi como governador, porque ele foi com pessoas, ele foi com exército, ele foi com material, ele foi com dinheiro, ele foi como empossado pelo rei da Pérsia. Mesmo o reino de Judá já não tendo mais servidão nenhuma, entre aspas, né, porque ele pagava impostos. Ele ficou por alguns anos e voltou para o seu trabalho. Lembra que eu falei que ele estava em licença? Aí ele voltou para o seu trabalho. Irmãos, passa, tempo, passou quase 20 anos depois e nada. E nada. Aí ele falou: não tem jeito. Eu comecei uma coisa, mas o povo acho que não entendeu. E aí ele teve que voltar de novo. Sabe o que ele fez? Ele obrigou, ele voltou de novo, porque ele passou a ser uma pessoa influente, ele foi governador. E ele passou a ser uma pessoa de respeito dentre os seus conterrâneos, dentre os seus irmãos de fé, os irmãos de sangue, sabe, os irmãos que faziam parte do reino lá de Judá. E aí ele chegou e falou: por que está morando todo mundo no campo e ninguém está morando dentro da capital? Não é porque tinha que habitar Jerusalém, irmãos, mas naquela época a igreja, o templo do Senhor, ficava dentro de Jerusalém, e o templo tinha sido reconstruído para quê? Para cultuar a Deus. Vocês podem até achar que não tem nada a ver, mas olha, tem muito a ver com as nossas vidas, com aquilo que nós vemos nas igrejas, se nós estivermos adorando a Deus de acordo. E nós não podemos ficar parados, a gente pensando, falando assim: o que está acontecendo? Nós sabemos o que está acontecendo. Está faltando fé, está faltando trabalho, está faltando a gente fazer alguma coisa. O que está faltando, irmãos? É direção de Deus. Foi exatamente isso que Neemias ele fez. Ele orou e pediu direção de Deus, ou ele orou para Deus e falou: Senhor, eu gostaria de fazer isso. Foi isso que ele falou para Deus. Agora, para fazer isso, o Senhor tem que chegar e abrir uma porta muito grande. A porta muito grande que era chegar e tocar no coração do rei para deixar ele ir, largar o seu trabalho para ele ir lá. E quando ele não foi para ganhar nada, irmãos. Ele mesmo chegou e falou, escrito nesse livro, ele foi para não ganhar nada. Significa que ele tinha dinheiro sobrando que ele podia sustentar. E ele não é nem só por causa disso, porque ele amava a Deus e amava o seu povo e amava os seus irmãos e não queria chegar e ver os seus irmãos indo para onde? No inferno. É isso a realidade. Porque a partir do momento que nós não nos juntamos para cultuar a Deus, irmãos, cada vez mais a gente vai se esfriando e a gente vai se afastando da presença de Deus. Mas ele chegou e falou: não, eu tenho que voltar para lá, só que agora eu vou voltar com outra estratégia. E a estratégia dele deu certo. Ele era um homem, a gente fala que ele era copeiro, né? Mas interessante que ele é muito parecido com José lá do Egito. José lá do Egito, ele era um economista, ele sabia fazer conta. O danado do Neemias, ele é um economista, ele sabe fazer conta. Porque ele chegou e ele começou a falar o seguinte, ele chegou com uma estratégia que deu certo. Ele chegou e fez a mesma conta de José do Egito. Ele chegou e falou: de cada família que existe, de uma tribo, do Silva, dos Santos, do Oliveira, né? Vamos falar os nomes mais comuns que existem aí, do seu Rodrigues, de cada uma dessas famílias,
a 10ª parte dessa família vai chegar e vai para dentro de Jerusalém. Você vai morar lá dentro e eu vou te dar um subsídio para você chegar e você morar dentro daquela cidade. E essa estratégia deu certo, porque pelo menos ele conseguiu fazer com que aquela cidade, que estava uma cidade fantasma, olha só, tinha o templo que ninguém fazia culto, tinha toda a muralha lá que chegava e cercava a cidade para não deixar mais ninguém entrar para saquear aquela cidade. Poucas pessoas tinham as portas das chaves daquela cidade. E aí chegou e falou: bom, agora se você tem medo de bandido, você não vai ter mais esse problema, que você vai chegar e a cidade, ela estando habitada, não vai parecer uma cidade fantasma. E se entrar algum bandido aqui, todo mundo vai ficar sabendo e vai se unir para chegar e expulsar esse bandido. Foi mais ou menos isso que ele chegou e falou. Aí, olha só, essa foi uma das medidas. A segunda medida que ele chegou e fez, ele obrigou. Sabe quando você vai para a escola, você é pequenininho, é catatal, desse tamanhinho, você vai para a escola, você volta de cara empurrada, que você não quer mais estudar, que a professora, você fica falando que a professora, você é catatal desse tamanho, né? Até desse tamanho eu já chego e já falo isso também. Que a professora é muito chata, que ela só dá lição, que fala, que bate com a regra em cima da mesa, que eu fico com raiva e não aprendo nada, e eu não quero mais ir para a escola. Mais ou menos isso que a gente acontece, né? A gente vem das nossas casas, sempre tem um que chega e não quer saber de estudar. E aí o que a gente faz como pai e mãe? Você vai para a escola assim, e ai de você se tirar nota vermelha. Quem nunca levou lapada do seu pai e da sua mãe? É que a gente, né, os filhos da gente nem sabem mais o que é levar uma palmada, né? Mas a gente que é velho... Eu sabia assim. A gente que é velho e mais antigo, eu lembro até hoje, minha mãe ficava até meia-noite todo dia comigo para que eu aprendesse a decorar essa tabuada. Não era 1 ou 2 noites não. Todo dia eu tinha que ficar ali escrevendo, falando, decorando, sabe? Aprendendo. Aí a gente vê irmãos que não sabem, estou chutando, né? Que não sabe quanto que é 8 vezes 8, irmãos de 20, 30 anos nas costas, que não sabe quanto que é 8 vezes 8, e ainda chega e começa a ficar fazendo conta. Vai um, depois uma para baixo, sorra daqui, pega dali, e ainda assim faz errado a conta. E aí, irmãos, uma coisa que Neemias, ele chegou e ele obrigou a pessoa, as famílias que estavam dentro de Jerusalém. Naquela época não tinha escola, mas existia uma coisa: palavra de Deus. Todas as famílias iriam aprender a lei de Deus. Todas. Sabe por quê? Porque fora da igreja, no meio do mato, trabalhando dia e noite sem parar, você aprende por causa do tempo, por causa das estações do ano, você aprende como é que funciona aquilo lá. Você vai vivendo aquilo o resto da sua vida? Não. Jesus falou: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que vai sustentar as nossas vidas. E Neemias, ele obrigou vocês que vão morar ali, a gente vai dar subsídio, a gente vai dar casa, a gente vai dar polícia, a gente vai dar segurança para vocês, mas você vai estudar a lei de Deus. É a mesma coisa quando a gente obriga nossos filhos a ir para a escola, para que eles venham a ser alguém na vida. E aí, quando começa a fazer tudo isso daí, passou mais uns anos, aí ele chegou e chamou o amiguinho dele.
amiguinho não, um baita amigão. Ele chega e fala, Esdras, o livro anterior, mas era contemporâneo dele. Quem era Esdras? Sacerdote, escriba. Escriba é o cara que escrevia as escrituras. Esdras, hoje é o dia. Aliás, amanhã é o dia. Que dia é amanhã? Amanhã é o dia que a gente tem que chegar. Já deveria ter feito há muitos anos atrás e a gente não faz. O dia da expiação e a festa dos tabernáculos. 2 dias importantes que Deus, através de Moisés, ele chegou e falou, vocês vão celebrar anualmente isso daí. O dia que você tem que chegar e botar sua cara no chão, para você falar com Deus, e você mostrar todos os seus pecados para o Senhor, onde você tem que chegar e rasgar o seu coração, para você chegar e falar para Deus tudo aquilo que Deus já sabe, o que falta é nós falar com a nossa boca, onde você tem que falar tudo aquilo que você faz errado, e você chegar e você fazer a festa, sabe, da libertação do povo, que tem que chegar e celebrar um dia para Deus. Olha, um dia só eles faziam no ano. Nós fazemos um dia na semana e mesmo assim fazemos muito mal como o povo de Deus. E aí quando reúne o povo, era obrigatório. Não era porque Neemias era governador, não. Porque Deus é o Senhor. E aí nós chegamos nesse capítulo 8. Abram lá comigo no capítulo 8, para vocês verem. Aí chegou nesse dia, depois de muitos anos, e sem ter culto na igreja, reuniram o povo, ou seja, o que eles fizeram? Só recapitulando, juntaram o povo, fizeram trabalhar, obrigaram eles a se misturar, obrigaram eles a conviver, obrigaram eles a estudar a palavra de Deus. Chegou um dia lá, propício, separado, porque era o dia de Deus. Aí, olha só o que aconteceu nesse dia. Chegando no 7º mês, versículo 1 do capítulo 8. Chegando no 7º mês, estando os filhos de Israel em suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito. Esse livro, tá, irmãos? O livro do Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, e com certeza era o livro de Deuteronômio. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu um livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos no livro da lei. Já começa a chamar a nossa atenção, né, irmãos? Que toda vez que eu chego, alguém pega a palavra de Deus para ler, tem muita gente que nem prestar atenção, não presta. Aí Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaséias, e sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha a reverência que eles tinham para com a palavra de Deus. Não estou falando disso, irmãos, que está todo mundo sentado, tá? Só estou falando, presta atenção naquilo que estava escrito lá. A reverência que o povo tinha com relação à palavra de Deus. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Só para vocês entenderem, irmãos, por que aconteceu isso? Se não tinha mais culto. E esse culto, depois de muitos anos, ele foi feito. Porque eles tinham que aprender a lei. Não tinha o culto, mas tinha um estudo bíblico. Eles se reuniam para eles aprender. Então, quando Esdras ele chegou e fez aquela oração, falou, bendito seja o nome do Senhor. E as pessoas falaram amém.
porque eles se entenderam, eles sabiam o significado disso, que ele estava chamando, sabe, chamando a atenção do povo para que nós estamos agora é um momento de adoração a Deus. E o momento que ele levantou a mão um sinal, como se fosse Moisés lá naquele tempo lá, e o povo ele chegou, e o que eles fizeram? A reverência, o respeito, a adoração a Deus que eles tinham naquele tempo lá, de chegar e em respeito, não a Esdras, mas ao nome do Senhor que estava sendo declarado. Hoje em dia, a gente vê, quando, vamos falar uma coisa banal, quando você chega e você vai, suponho, tá? Passagem de ônibus, ela custa R$5. Suponho, aqui não só nem sei se cobra, né? Mas suponho que a passagem de ônibus custa R$5. Você vai dar para o motorista 10. Aí ele tinha que te dar 5, ele te dá outra nota de 10 de troco. E aí você coloca no bolso, você viu que ele te deu 10, ele te deu o troco errado. Aí você chega e você vai embora, você vai e conversa lá com o seu amigo. Puxa, sabe que bênção, né? Outro já viu outro crente, você fala, puxa, olha que bênção. Eu fui pagar uma passagem de ônibus R$10, custa 5, aí o motorista ele chegou e me deu os 10 de troco de novo. Ó, que bênção, graças a Deus que eu chegou, eu não gastei dinheiro e ainda ganhei mais ainda. Olha, como é que a gente pode chegar e a gente falar graças a Deus uma coisa dessas, fazendo coisa errada? Né? Então olha só que quando foi ensinado o povo, numa atitude de adoração, reverência, respeito a Deus, as pessoas chegaram, né, colocaram sua cara no pó. Continuando. Versículo 7, Jesua, Bani, Serebias, Jamin, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías. Irmãos, eu só estou falando rápido porque eu já li várias vezes, tá? Porque se eu tivesse lido pela primeira vez eu ia gaguejar. Mas como eu leio várias vezes essas passagens, para mim é fácil falar o nome, tá, irmãos? E os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. É a pregação da palavra, irmãos. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, os levitas que ensinavam todo o povo, disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Por que eles choravam, irmãos? Depois nós vamos ler o texto, que era provavelmente o texto que eles estavam lendo. E disse-lhes mais: ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia que nós estamos hoje aqui, esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Muitas vezes a gente pensa que quando a gente ouve uma mensagem, essa mensagem é para chegar e escancarar o nosso pecado, para que a gente venha pedir perdão naquela hora para Deus. Não é isso, irmãos. Quando eles estavam reunidos, a palavra estava sendo pregada, ou a leitura das Escrituras estava sendo feita no meio do povo. Nós não precisamos disso, porque lá naquela época precisava de pessoas no meio do povo. Não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha microfone, não tinha caixa acústica, não tinha alto-falante. E um cara que estava aqui, você imagina milhares de pessoas numa praça. Se a pessoa está ali do outro lado da rua, se a pessoa está pregando aqui, não vai ouvir ali. Existiam pessoas ali no meio do povo, homens, obreiros de Deus, porque estava falando de levitas, estava falando de pessoas que faziam a obra de Deus, obreiros de Deus, estavam espalhados no meio do povo, e eles já sabiam que palavra estava sendo lida. E eles falaram: sabe aquela passagem? Aquela passagem que diz isso. Então era assim, assado. É o que a gente faz nos estudos bíblicos. É o que a gente faz na hora que a gente chega e pega um texto da palavra de Deus para explicar exatamente aquilo que estava acontecendo lá e de que maneira Deus ele estava tratando naquele momento.
e de que isso daí vai valer nos nossos dias de hoje. E é isso que muitas vezes falta de entendimento nas pessoas que estão indo na igreja, porque elas não fazem parte, elas não estão ali para receber o ensinamento de Deus. E de que isso vai me valer? Nossa, vai valer tanta coisa, irmãos, se vocês soubessem. Primeiro, espiritualmente nós nos tornamos mais fortes, espiritualmente nós nos revestimos da lei espiritual de Deus que está dentro, sabe, da nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa. Segunda, Deus ele chega e faz com que a nossa visão de mundo, porque a visão de mundo que as pessoas dão lá fora é diferente, viu? Completamente diferente da visão de mundo que Deus ele dá. Deus ele nos prepara para a luta. Deus ele nos prepara para sofrer as adversidades. Deus ele nos prepara para que nós venhamos a ser derrotados, mas nós vamos ser derrotados, se nós tivermos a ser derrotados, com a cabeça erguida, olhando para Jesus, sabendo que o Senhor, Ele está cuidando de nós, com a sua mão estendida para nós, sustentando as nossas vidas, para que a gente não venha perecer, para que no momento seguinte, numa derrota hoje, no momento seguinte eu possa receber uma bênção tão grande que a gente nunca imaginaria na nossa vida. Muitas vezes acontece isso no nosso meio, e a gente não entende o trabalhar de Deus. E a gente não entende que muitas vezes, uma hora que nós estamos chorando, na outra hora, nós vamos estar sorrindo. Mas não é sorrindo de deboche, é sorrindo porque nós vamos estar contemplando a glória de Deus sobre as nossas vidas. E aí, irmãos, quando ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e muitas vezes nós não entendemos. Porque quando Deus ele está contente com o nosso coração, mesmo no nosso choro, é porque Ele está nos sustentando. Lembra de Paulo? 2 Coríntios capítulo 12, quando ele chega e fala sobre a oração que ele faz para Deus chegar e curar ele de um espinho na carne. Ele chora, ele sofre, ele pede, e Jesus fala para ele: é na sua fraqueza que eu vou operar o milagre, é na sua fraqueza que eu vou operar a minha glória e a minha graça. Aí olha só, abra lá, Deuteronômio capítulo 28. Vocês se lembram? Não sei se vocês ainda se lembram daquela oração que Neemias 6, no capítulo 1, ele citou aquilo que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, 29 e 30. 28, versículo 1, ele diz assim, ó: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, dos seus animais, das suas vacas, das ovelhas. Bendito teu cesto e tua amassadeira, bendito serás ao entrar e bendito ao sair. Agora olha o versículo 15. Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí vai falar um monte de coisa. No capítulo 30, versículo 1, olha só. Que aí provavelmente deve ter sido essa mensagem, o povo começou a chorar. Creio eu, tá, irmãos? Porque não fala qual foi esse conteúdo da mensagem. Mas aí em Deuteronômio capítulo 30, olha o que diz lá: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que vos diante de ti,
se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor seu Deus, você, teus filhos e todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo hoje que eu te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a sua sorte, se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais se havia espalhado o Senhor teu Deus. Acredito que naquele momento que as pessoas, quando estavam ouvindo a mensagem sendo explicada naquele culto, talvez eles estivessem recordando exatamente disso. No passado a gente era cativo. No presente hoje, quando a gente está na presença de Deus e a gente está ali de coração para cultuar a Deus, Deus ele fala exatamente isso. Porque um dia, se você se perdeu pelo caminho, mas um dia você voltou para Deus, esse dia, Deus ele se alegrou, porque você, ou eu, a gente chegou e fez exatamente igual aquele filho pródigo. Senhor, eu não sou digno de ti, mas me recebe até que eu venha ser o teu escravo dentro da tua casa. E Deus ele chega, na figura daquele pai do filho pródigo, ele chega e fala: você é meu filho, porque Jesus é teu Senhor e amigo. Irmãos, não tem motivo maior quando a gente chega e está reunido para cultuar e adorar verdadeiramente a Deus em nome de Jesus. Está aí esse homem chamado Neemias. A vida, o trabalho que ele